bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no programa Algo a Mais. Sempre nas segundas, a gente tem temas que são bem importantes, bem especiais. Sabe aquela vontade no domingo à noite, depois que a gente já, aproveitou ao máximo o final de semana, a gente diz, amanhã eu vou me cuidar. Então a gente sempre tem esse princípio ativo toda segunda-feira, né? Que é a questão de amanhã eu começo, né? Então, eu começo a cuidar da minha saúde, eu começo a cuidar da minha nutrição, eu começo a malhar, é na segunda, né? Então, hoje o nosso tema vai ser kombucha. Porque sim, ela tem princípios que auxiliam no bom funcionamento do nosso organismo. E a gente vai entender isso. Então, para quem não conhece ou para quem já conhece, a gente vai estar aqui falando sobre o processo de como se faz. E eu estou aqui com a Luana Grande da Silva para falar sobre isso. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E lembrando da cantina que tem produtos especiais te esperando, que tem a boutique lá no restaurante mesmo. Então aproveita os vinhos, as bebidas finas, enfim, né? Muitas opções. A Móveis Prata, transformando casas em lares. A Casa Gamba, responsável pela minha produção, cabelo, maquiagem, unha, né? Sempre eu agradeço infinitamente ao pessoal de lá e convido a você que também precisa de uma boa produção que passe por lá. A GB Vidros, pontualidade e satisfação para a tua obra. Ao RP Mercados, o nosso melhor é por você. E é sempre, né? Porque a gente lembra que o RP Mercados está aberto de domingo a domingo até às 9 horas da noite. Então, assim, agradecendo a todos, eu gostaria de dar meu bom dia para a Luana, que está aqui comigo. Dia. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Luana. Obrigada pelo convite. Imagina, e hoje, Luana, a gente vai falar sobre kombucha, né? E tu bem sabe, já faz isso há muito tempo, já Sim. produz há muito tempo, né? Mas eu gostaria para que tu te apresentasse pro pessoal de casa, fala um pouquinho de ti, né? Porque a Luana já esteve aqui já vi a Luana fazendo ensaios, porque ela tem um corpo maravilhoso, óbvio, né? Então, eu já vi ela fazendo muitos trabalhos legais também, mas gostaria que tu te apresentasse pro pessoal em casa, Luana. Então, pessoal, eu sou a Luana Grande da Silva, produzo kombucha há mais ou menos uns 4 anos, né? Começou um pouquinho antes da pandemia, né? Essa minha paixão. E também sou estudante de nutrição, né? E quem me conhece sabe que eu sou a mulher do Fakir, né? Da Academia Vigor. Dá pra ver pelo corpo, né, Luana? Né? Então, somos apaixonados pela musculação, por essa vida saudável e também por métodos, né, que não sejam tão invasivos na questão, quando a questão é cuidar do corpo, alimentação, atividade física. Muito bem. Pois é. Luana, me diz uma coisa, como é que surgiu a questão da kombucha pra ti? Tá? Sim. Gostaria que tu falasse um pouquinho, poxa, quando tu começaste a consumir, como é que foi, como é que tu começaste a produzir elas? Então, a gente que estuda nutrição, a gente tá sempre no meio das coisas novas, né, inovadoras, o que faz bem para a saúde, né, os compostos bioativos, né, alimentação saudável. Então, foi no meio de nutrição em Porto Alegre que eu conheci a kombucha, né, que ali a gente tem palestras, a gente tem conhecimento e nos intervalos tem as pessoas lá que estão com os estandes, né, mostrando coisas inovadoras, novas, e eu conheci a Tão Kombucha. Né, que ela é bem conhecida em Porto Alegre, né, e no qual me levou
levou a consumir em Nova Prata. Não achei a Tão Kombucha em Nova Prata, né? Então eu consumia uma outra qualidade de kombucha que também era envasada em plástico, né? A Tão Kombucha é envasada em vidro, né? E essa outra que eu comprava numa lojinha de produtos naturais aqui em Nova Prata, ela é em plástico, né? Mas o sabor, ela era muito gostosa, né? E o qual sempre consumi. Mas aí ela acabou se tornando meio cara, né? Porque kombucha não é barato, né? Certo. Na questão financeira, todos os processos que a gente tem e tal. E aí um cliente da academia falou pra mim, não, mas eu faço kombucha. E daí ele disse, eu vou te trazer um bichinho e tu faz. Eu nem sabia que kombucha podia ser feito em casa, né? Sim. Daí ele acabou me cedendo essa cultura, né? A gente chama de cultura simbiótica, né? Porque tem bactérias e leveduras. E ele me deu já o de praxe como fazer, o método de passo a passo. E aí eu comecei a consumir, né? E descobri, através disso, que eu poderia consumir e também vender para o pessoal conhecer também. Porque ninguém tem, por mais que ela seja milenar, né? Ela veio em 220 antes de Cristo, ninguém sabe, todo mundo conhece. A kombucha faz bem para a saúde, pronto. Ninguém entra tanto no assunto de para quê, como que os estudos vieram para falar sobre os benefícios dela, né? Na realidade, esse nome, por mais que seja antigo, que Sim. sejam, né? Mas a gente vê que o nome em si, ele ganhou força não faz tanto tempo assim, né? Exatamente. Então, quando a gente vê essa questão de começar a estudar sobre, para poder apresentar, para poder trazer, e talvez assim, ó, pessoas aceitem pagar, porque é essa a ideia, né, Sim, Luana? Aceitem exatamente. pagar, porque a gente sabe, hoje em dia a vida é tão corrida, vale Sim. muito a pena se é algo que faz bem, É, né? Então, exatamente. daqui um pouco eu vou comprar de ti, que produz, e eu sei de onde vem, Sim. eu sei que é algo feito com estudos, que é feito exatamente como manda, né? Isso. Então, Luana, como a gente pode falar sobre o que ela realmente é? Como a gente pode falar assim, o nome kombucha, né, ele vem da alga kombu, né, uma alga marinha, e o chá daí vem do japonês, né, que é o chá. Os benefícios dela em si se baseiam nos compostos bioativos, né? Ela é uma bebida artesanalmente produzida, artesanalmente e comercialmente, e através disso, os seus benefícios, né, para a saúde. Hoje tem estudos, né, que são feitos com ela, né, foram feitos com ela, antigos, né, em relação com animais, né? Tem poucos estudos hoje da kombucha em humanos, né? Só em animais. Mas um dos primeiros estudos foi feito em ratos, né? A kombucha foi introduzida com esses ratos que tinham problemas de fígado, né? Nos enterócitos, que são as células do fígado, né? Então foi comprovado esses benefícios, né? Que ela agiu como hepatoprotetora nessas células. Tá certo. Então ali já entra um dos benefícios que não é só falado, também foi testado. Claro, né, claro. Bruna? E a kombucha em si é um chá que É se um chá, toma, isso. composto. Por vários. Ela tem açúcar, né? Na sua composição, açúcar, o chá verde, ou o chá preto, ou o chá long. Ou você pode usar hibisco também, é usado o hibisco, né? E água filtrada. E ela fica ali submersa nesse composto, nessa mistura, junto com essa cultura simbiótica, né? Que é o personagem principal da kombucha, né? Que seria o Scooby, que todo mundo conhece por Scooby. Né? É uma cultura simbiótica, ela é mais ou menos de um material celulósico. Ela fica na parte superior do chá, protegendo, né? E fazendo essa troca, onde as bactérias e as leveduras ficam em comum troca para fazer os benefícios, né? Para fornecer os benefícios dela, né? Nesses compostos entram os ácidos orgânicos, né? Glucônico, corônico, lático, málico, cítrico, né? Que são ácidos que são bons para o nosso organismo, né? Eles desintoxicam, limpam o sangue, são antibactericidas, né? Essas leveduras, então, elas formam o etanol, o óxido de carbono, né? E as bactérias, elas oxidam o álcool. Através desse álcool, que elas se alimentam do álcool, elas produzem o ácido acético. E o ácido acético, então, ele vai agir ali a nível digestivo,
né? Ele vai ajudar na digestão e ele também tem uma parte muito importante, né? Que significa aquela história de kombucha emagrece, né? O ácido acético, ele vai fazer parte de uma quebra de gordura, automaticamente ele vai fornecer, então, uma diminuição na gordura, aquela gordurinha localizada, né? Mas isso não significa que a kombucha seja emagrecedora milagrosamente, né? Ele vai ter uma participação aí também. Não, sabe que enquanto tu falas, né? E como aqui é um bate-papo mesmo, e eu me sinto super à vontade. Eu digo, cara, que coisa boa, ela limpa o sangue, então quer dizer que a gente não precisa mais tomar sal amargo. É, né? Sal amargo ninguém merece. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Mas, pois é, aqui brincadeiras à parte, né, Luana? Mas a gente entende que sim, aqui quando tu coloca a questão de que se ela emagrece e a questão da Sim. quebra da gordura, então como tu é uma estudante de nutrição, é bacana a gente lembrar as pessoas em casa que sim, o consumo da kombucha, ele é importante, mas Sim. junto com daí uma boa alimentação, um bom sono, exercício físico, né? A gente sabe que esses pilares hoje, né, são os que regem a qualidade de vida, né? Ou o tão sonhado corpo, né? Sim. Que as mulheres hoje em dia buscam exageradamente, né? Sim. Daí, eu sempre costumo lembrar que kombucha não é milagrosa. Ela auxilia quando tomada diariamente, você vai introduzir ela no teu dia a dia, vai tomar. Ela não tem um horário específico também para você tomar a kombucha. Você pode automaticamente, o teu corpo, o teu organismo, a tua rotina vai dizer a hora de se tomar. Então, me diz sobre a questão de poder utilizar a kombucha. Então, quantidade diária, por exemplo, se é de acordo com como tu estás falando, de acordo com o meu corpo, aí talvez ele sente sede ou sente, né? E pode ser substituído por água ou ele tem que ser aliado à água? Não, jamais vai substituir a água, né? A gente sabe que hoje a água é fundamental para o nosso organismo, né? Sim. Então, a kombucha vai ser um aliado, né, no caso. Mas para substituir, tô com sede, vou tomar kombucha que nem refrigerante, né? Acho que não é uma boa ideia. Aí me diz uma coisa, ela, pensando na caloria dela, ela pode ser consumida durante o dia, se aliado com água e tudo mais, e quando tu sentir, não tem problema, porque tu disseste que vai açúcar, né? Na verdade, ela tem açúcar, mas como ela tem as bactérias e as leveduras, que são os que se alimentam dessa bebida, automaticamente vai ficar pouco residual do açúcar. Porque como ela é uma bebida viva, automaticamente ela continua trabalhando ali dentro do vidro, mesmo sem estando em contato com o ar. Então, eu não sei se vocês já chegaram a ver, a kombucha ela acaba formando um residual embaixo. Certo. Né? Uma sujeirinha. Porinho, sim. Isso é normal da própria bebida, porque ela é uma bebida viva, ela continua trabalhando ali dentro. Então, as calorias dela são pouquíssimas, quando se comparado a um refrigerante ou a algo mais calórico, no Tá caso, certo. Então, né? Uma bebida então mais dá calórica. para consumir, tem alguma indicação de quantidade? O ideal, acho que assim, o ideal seria, pelos estudos, tu introduzir de 100 ml por dia, né? Dá um pouquinho menos que um copo, né? O copo tem 200, um pouquinho menos que um copo. Tu pode introduzir em qualquer horário do teu dia a dia, né? Só tem que tomar cuidado, tem pessoas que são muito sensíveis a nível estomacal, né? Então, o ideal seria você fazer um teste. Né? Começar tomando e experimentando. Nada melhor do que a gente mesmo para conhecer o nosso organismo, né? Então é o nosso próprio organismo que vai ditar qual é o horário para tomar. E quantidade, por exemplo, aqui tu falaste 100 né? ml por dia. E se eu sentir vontade de tomar mais, isso pode ter algum tipo de contraindicação se o consumo for muito alto? Na verdade, tudo que se é tomado em excesso gera uma consequência no nosso organismo, né? Então, o ideal seria, né? Tem pessoas, né? Tenho clientes minhas que tomam uma kombucha inteira. O meu marido toma meia kombucha de noite. Sim, então, bem. tipo, ele já tá acostumado, né? Você vai ter que ver como é que vai reagir o teu organismo, Tá né? certo. Não, então, um pouquinho por vez, né? Experimentando. Coloca isso, coloca uns Exatamente. golinhos, depois coloca os 100 ml Exato. e assim vai levando Aos para ter pouquinhos. noção. E é importante, se a indicação é 100, não existe também a questão de começar a colocar, Sim. colocar, e quando tu vê daqui um pouco alguma coisa que não que ela vá fazer mal
mal, né? Longe disso. Mas é que são algumas questões, né? Com algum cuidado que pode ter para o corpo, né? Exatamente. Então, agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar mais sobre a kombucha. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Estamos de volta com o programa Água Mais desta manhã, falando sobre kombucha. Estou aqui com a Luana Grande da Silva, que ela produz em casa a sua kombucha, e é interessante porque a gente começa a aprender o que vai nela, mas pelo fato de entendermos a composição, o que faz bem, por que estar consumindo, né? Então, e também entender o que é. Quantas pessoas já ouviram falar, mas não fazem a mínima noção, né, do que é realmente essa bebida. E agora, para a gente voltar para o nosso papo, Luana, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a produção dela. Quais os cuidados quando que tu começa a produzir uma kombucha? Tá, então assim, a partir do momento que tu
tu ganha a tua cultura simbiótica, né? Você vai fazer a produção ali dela com o chá verde, ou o chá da sua... que você escolher, né? Com açúcar, a água, geralmente a água tem que ser uma água filtrada, tá? Certo. Por quê? Por que da água filtrada? Porque a água vai interferir no pH da kombucha. Né? E hoje a gente tem vários, eu não sei se dá pro Jeff mostrar, hoje a gente tem, que eu mandei para ele uma foto. Esse aí são vários componentes que vão interferir na nossa kombucha, né? Quando a gente for fazer a nossa kombucha. O pH, a temperatura, o oxigênio, o CO2, taxa de cisalhamento vai entrar para quem faz em grande demão, né? Então, não se detém muito ao que é a quem faz em casa, né? E a concentração do substrato ou estéter. O pH geralmente, depois de pronta, tem que estar entre 2,8 a 3, né? A temperatura a gente sofre muito aqui no sul para fazer, porque ela tem que estar entre 18 e 28 graus, né? Então, já explicando que a nossa temperatura não passa muito de 18 graus no inverno, né? Então, eu sofro muito também na questão da temperatura, demora muito mais. São 7 a 20 dias na primeira fermentação, porque ela passa por duas fermentações, né? O oxigênio, o CO2, a concentração de substrato, a pessoa tem que cuidar muito na hora de fazer. Porque, assim, para cada 1 litro, tu vai ter que ter 100 ml para uma quantidade que tu já fez da anterior, para misturar junto com a cultura simbiótica, com o açúcar, com o chá e com a água. Daí, eu tenho um outro gráficozinho que mostra desde o começo, onde tem F1, F2, que mostra desde o começo como é que a pessoa faz, desde o preparo do chá, do açúcar, a mistura. Esse aí explica bem direitinho o que a pessoa vai misturar. Água, chá, estéter, né? Aí a embalagem é ideal que não seja de plástico, né? Tem que ser de vidro, né? Para manter o recipiente limpinho, bem limpinho e higienizado. Aí tu mistura todos os ingredientes, né? E o Scooby deixa ali por 7 a 20 dias, dependendo da quantidade da temperatura, né? E depois... misturar assim à mão? Não, o chá você vai fazer, né? Normal, infusão. Depois tu mistura tudo, né? Com a água, dependendo da quantidade que a pessoa quer fazer, né? Não sei quanto... Eu geralmente faço de 3 litros a 30 litros, então... É um pouco diferente de quem faz para consumo próprio, né? Daí, depois disso, a pessoa fica ali controlando, né? Para ver como é que tá a fermentação. Vai surgir bolhas. Eu não sei se o Jeff pode mostrar. Tem uma imagem de um vidro da fermentação, de como é que funciona a fermentação. Esse aqui explica bem direitinho como é que funciona a fermentação de uma pessoa normal em casa, né? Ali você vai ter o chá, a água, tudo misturado, né? E em cima vai ter o próprio Scooby, um Scooby novo, né? Então, cada fermentação é formado um novo Scooby, né? O velho fica embaixo e o novo vai ficando em cima. E aí embaixo você vai notar umas nervurinhas. Essas nervurinhas são as leveduras, são os filamentos de leveduras. E logo abaixo desse vidro vai ter um farelo, tipo uma farinha. É a respiração, os detritos dessa respiração que ocorrem e devem ficar abaixo. O interessante é não misturar ela com a bebida, porque não é indicado, que a bebida fica muito farelada, muito suja. Então o ideal é sempre dar uma peneirada nessa sujeirinha. Tá certo. E essa levedura de cima que tu disseste que fica, aí tu pode utilizar para fazer... Pode utilizar para outra. Ela não vai ficar grossa como a velha, a antiga, né? Mas ao pouco, cada fermentação, ela vai se mantendo e vai ficando maior, né? Até o ponto de ficar na primeira imagem que eu mostrei ali, que a moça mostra as duas kombuchas, né? Tá Os certo. 2 Scoobies, na verdade, são culturas simbióticas, né? Certo. Que interessante isso. Pois é, aqui tu falasse dessa ali, imagem, né? É essa imagem. Então... Aí ela fica enorme. Dependendo do recipiente que tu usa, ela vai se adaptando ao tamanho do recipiente, né? Então, ela parte de uma bolinha para ficar uma coisa enorme. É incrível o modo como ela mesma vai se regenerando. Tá Ela certo. fica
Em constante simbiose. Pois é, para quem não conhece como é feito, eu não tinha noção de como era feita a kombucha, né? A gente só vê lá a garrafinha pronta e era isso, né? Então, que bacana poder entender esse processo. E quando a gente fala sobre os benefícios, que a gente já falou aqui, que são diversos, né? Sim, são diversos. No primeiro bloco, tu já pontuasse algumas questões, mas o que mais que a gente pode falar? Porque eu sei que pode estar trabalhando como aliado a algumas questões que são realmente fortes, né? Eu digo que podem estar atacando o nosso corpo de uma forma que agride mais, enfim, métodos, né? no caso a gente costuma chamar por métodos não medicamentosos, né? Sim. A kombucha também, ela, além dela ser hepatoprotetora, né? Ela ajuda também para o controle da glicemia, ela age ali nos índices glicêmicos, né? Então, pessoas diabéticas podem consumir, né, dentro do recomendado. É importante conversar com o médico, né? Porque apesar de não existir alguns resquícios de açúcar, ainda é possível que tenha, né? Então, o interessante é conversar com um médico, né? Além disso, existe um ácido nessa composição da kombucha, que é o ácido oxálico, que é produzido ali, esse ácido orgânico é produzido ali junto com os outros ácidos que eu falei no episódio anterior, né? Que vai estimular os movimentos peristálticos, né? Do nosso intestino. Então, pessoas que têm problemas intestinais, né? Prisão de ventre, é interessante introduzir. Eu tenho pessoas que já usaram, né? Relataram o uso contínuo de kombucha, né? Para esses fins e realmente ajudou bastante. Pois é, não, então por isso que até a gente brincou no bloco anterior do cuidado da quantidade que tu vai, né, Exatamente. vai consumir. Exatamente. Que pode ser que trabalhe demais, né? Isso aí. Então é importante tu começar aos pouquinhos, né? Sim, com certeza. E tomando devagarzinho, com controle. Pois é. E a gente tem algumas curiosidades também que são importantes colocar, né? Sim. Porque fazem da kombucha aquele grande aliado que realmente a gente precisa ter. A gente sempre fala tratamentos, né? Por exemplo, a gente sabe que a kombucha aqui, até depois também tu pode comentar alguma coisa, pode ser aliada ao tratamento do câncer, né? Mas é aliado, tudo isso é aliado, né? A gente nunca exclui a outra parte do tratamento necessário para ser feito, né? E aqui também a gente vai colocar uma outra curiosidade, então eu acho que é bem legal, mas entender que isso a gente precisa ter como aliado. Então, eu posso aliar isso ao meu tratamento, indiferente qual seja o problema pelo qual você pode estar passando, né? Então, o que mais a gente pode falar sobre a questão dessas curiosidades? A kombucha ajuda a reduzir também os sintomas da menstruação, né? TPM. Por quê? Porque ela reduz complicações causadas, né? Desses estresses, né? Nosso sistema imunológico cai bastante nessa época, né? Então, ela estimula a produção de interferon, né? O interferon são mediadores importantes, né? Das respostas imunológicas, né? Então, é interessante, né? Mulheres também usarem para essa finalidade. Ela ajuda. Além de ela possuía leveduras, né? Leveduras que ajudam as mulheres que sofrem muito de candidíase, né? Hoje em dia, né? Eu trabalhava em farmácia, eu sei como é que é, né? É seguido, né, o uso do fluconazol. Então, ela pode ser uma aliada também para isso. Tem mulheres que sofrem muito, né? Dependendo do estresse, baixa imunidade, né? Então, a kombucha pode ajudar bastante também nessa área. Além de estar aliado também ao chá de hibisco, né? O chá de hibisco também é um poderoso aliado nisso. Então, é bom a mulher também, para o ciclo menstrual. Que bacana. Agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial, Ana, mas a seguir a gente retorna e a gente vai falar mais sobre os benefícios e sobre a kombucha. Então, fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para a sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, desta segunda-feira. Lembrando que a segunda é sempre o dia que a gente diz que vai iniciar algo bom para nossa vida, né? Que seja nutrição, que seja um esporte, que seja... Enfim, existem diversos pontapés que a gente resolve dar na segunda-feira. Então, que esta segunda seja para a gente poder cuidar um pouquinho mais de nós. E aqui a gente está falando sobre a kombucha, né? Estou aqui com a Luana Grande da Silva, que ela produz kombucha, então ela sabe que ela está passando todas as questões que são importantes para a gente saber. Para quem não conhece, eu que não sabia que era aquela bebida que estava lá, mas eu não tinha noção do processo pelo qual ela passava e tudo mais. Então, como é bacana a gente entender e daqui um pouco colocar ela como um aliado no nosso dia a dia, né, para fazer com que o nosso organismo cada vez esteja melhor. Afinal, a gente quer envelhecer e quer envelhecer com saúde, né? Então, para tudo isso, a gente precisa ter vários cuidados. Luana, voltando então para esse nosso papo, a gente entende que a kombucha, ela pode facilitar, pode auxiliar o nosso organismo em várias questões, né? E eu também quero que tu fale um pouquinho de mais curiosidade sobre a kombucha. Então, além dela ter todos esses efeitos hepatoprotetores, efeitos contra o envelhecimento, né, combater os radicais livres, né, a tão sonhada longevidade. Um dos estudos, né, em 1986, foi testado em pessoas, né, que se contaminaram no desastre de Chernobyl, né. Então, a kombucha foi testada nessas pessoas, na qual foi
visto pelo estudo que elas se tornaram mais resistentes aos efeitos da radiação. Então, Certo. foi um dos estudos, né, em que houve essa melhora em pessoas, né, porque hoje em dia são usados animais, né, em ratos de laboratório, né, então seria interessante mais estudos com humanos, né. Tá certo. E ver que é algo natural e que Sim. pode auxiliar Pode desta auxiliar. maneira, né? Dessa maneira as pessoas, né. Uhum. E além dos compostos bioativos dela, né? Eu esqueci de falar, mas nessa fermentação a gente tem também vitaminas do complexo B e vitamina C. Então ali também que estão aliadas ali para o sistema imunológico, né? Uhum, com Então. certeza. Quanta gente suplementa de alguma outra forma, né? As Exatamente. vitaminas, porque justamente tá em falta. E às vezes, E assim, às uma vezes bebida podem. que é super natural pode estar auxiliando na suplementação também. Né? Exatamente. Bem importante. Quem pode tomar a kombucha, Luana? Então, as pessoas, grande maioria pode tomar kombucha, mas grávidas, lactantes e crianças de 4 anos e meio seria interessante não consumir, né? Por N questões, né? Na questão de ser produção com chá, na introdução alimentar, né? De crianças. Sim. Então, o ideal seria não consumir, né? Se caso a pessoa realmente tem interesse, conversar com o próprio médico para ver como é que poderia introduzir essa bebida na questão alimentar da criança ou da grávida, né? No geral, o que eu indico? Qualquer pessoa pode consumir, mas levando em consideração o seu próprio organismo, né? Se conhecendo, né? Porque ela pode ser probiótica, ela pode ter efeitos contra o envelhecimento, né? Mas tudo que é elevado em excesso no nosso organismo causa uma reação. Então, o que eu digo, beba moderadamente, que nem bebida com álcool. Certo. Beba Mas moderadamente. O interessante é poder consumir, né? Para quem pode, para Exatamente. quem não está lactando, quem não tem, quem não está gestante, quem não é, né? Não dar para crianças menores de 4 anos e meio. Mas fora isso, mal, a princípio, ela não Exato. faz. Qualquer dúvida que você tenha, procura o médico, te certifica e começa a consumir, porque é algo que só tende a fazer bem, né? Algo natural. Isso. Ela é considerada um medicamento não invasivo, né? Então, quando colocado na sua rotina, né? Acaba... É que nem fitoterápico, né? Vai fazendo o processo aos poucos no nosso organismo, né? Muito bem. O que mais a gente pode estar falando sobre esse tema, sobre a kombucha, que talvez seja de grande importância, a gente pode estar passando, né? Porque na nossa conversa a gente vai e vem várias vezes, né, Luana? Na verdade, eu queria também me deter a questão dos ácidos, né? O glucorônico, o glucônico, que são ácidos, o antioxidante, né? E que eliminam toxinas. E automaticamente eles ajudam também para artrite, né? Agora no inverno a gente sofre muito de dores no corpo, Claro. né? Nosso inverno é muito rigoroso, então a gente acaba sofrendo também de dores. Então, esses ácidos vão agir também aí na questão das nossas dores. Então, por isso que eu reforço a questão de que pessoas que tenham esses problemas, também é interessante introduzir kombucha na sua alimentação, né? Aos poucos, diariamente. Olha só. Também tem a questão, né, de desintoxicar o organismo, né? Hoje em dia a gente tá naquela coisa, desintoxicar para poder cuidar, liberar todos os radicais do nosso organismo. Então, é interessante também por causa disso, né? E me diz uma coisa, porque geralmente o pessoal, quando consome, vem do final de semana, diz, eu vou ter que desintoxicar, Fazer né? um detox. Vou fazer um detox, né? Isso aí. Porque a gente vê esse detox que ele pode acontecer, então, para que tu tenha um novo ritmo de vida saudável, ok. Isso. Mas para quem vem, por exemplo, deste final de semana, tem alguma indicação de quantidade, talvez, para fazer algo um pouquinho diferente, só mesmo para fazer o detox, ou beber em jejum, ou enfim, né? Se tem alguma questão que pode estar auxiliando, por exemplo, do final de semana. Não, pode beber seria interessante beber em jejum daí, né? Na verdade, porque daí já faz uma limpa para preparar o teu organismo para receber alimentos bons, né? Então, isso é interessante, sim.
Olha colocar só. ela. Até quem faz atividade física, né? Uhum. Por ela ter o ácido lático, né? Que o ácido lático, ele age na nossa célula nos fornecendo energia. Então, seria interessante também beber antes de um treino, né? Antes de como pré-treino. Que Ela bacana. ajuda também para isso. Olha só, quanta coisa interessante. E, Luana, assim, nós estamos chegando ao final, então eu gostaria que tu fizesse as suas considerações no programa de hoje, né? Lembrando que quem está em casa, né, deve já estar sentindo a motivação de estar incluindo a kombucha no seu dia a dia. É isso aí. Então, a kombucha eu particularmente eu sou suspeita a falar, né? Eu me apaixonei por essa bebida, né? Eu gosto de métodos que não são tão invasivos para a nossa saúde, né? Eu gosto sempre de levar isso para as pessoas, conhecimento, né? Através da kombucha. E tanto que foi uma das questões que eu uso para o meu TCC, né? Para o meu modo de estudo na formação da minha faculdade. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é que busquem métodos não tão invasivos para uma qualidade de vida, né? Nem sempre ser ao extremo e nem sempre ser imediatistas, né? Porque hoje a gente sabe que as coisas não vêm assim num piscar de olhos, né? Ai, seria tão fácil, Seria tão né, Luana? fácil, né? Se a gente dissesse assim, tomamos a kombucha hoje para amanhã o meu colesterol baixar, ou, né, seria... Ou ela emagrece, eu vou perder minha barriga. Isso aí, vou tomar assim uns 2 litros, de 2 a 5 litros por dia para... Exatamente. Claro que né? seria mais fácil, mas a gente entende que todo processo saudável, ele não é assim, né? Não. E outra coisa que eu queria deixar é primordial, que eu gostaria de deixar, é que as pessoas estudem o que realmente querem, que elas busquem estudos, né, relevantes para isso, não se baseiem tanto nas redes sociais. Sim. Né? Que hoje as redes sociais mostram só o que elas querem, né? E na verdade a gente sabe que tem muita coisa por trás, né? Não, com certeza. É todo o lado de que, sim, para que tu tenha uma vida saudável, não é simplesmente, né? A gente sabe que é todo um conjunto para que dê certo. E o que tá na rede é tudo que é fácil, é tudo que fácil. Parece ser atingível a pouco, né? Exatamente. E a gente sabe que não é bem assim, não, né? Não que é a questão é mais inatingível do que, né? Então a gente precisa cuidar tudo que a gente consome, né? Exato. Isso aí é bem importante, né? Todos os consumos em excesso, né? Qualidade de vida, sono, descanso, né? E até mesmo o conteúdo, né? Porque o conteúdo faz com que a gente consome coisa aí que às vezes são duvidosas, né? Então... Saber procedência é muito importante. Né? Isso aí, porque é fácil quando a gente fala, eu vi kombucha no Mercado Livre, né? Né? Pode ter, né? Não sei, nunca pesquisei isso, mas a gente sabe que existem questões que o pessoal manda vir de longe, coisas que a gente jamais imaginaria que venderiam por internet, né? Então, assim, cuidar também, poxa, eu vou consumir porque eu encontrei num valor melhor, ou... É complicado, É complicado, né? Hoje em dia é muito complicado. Eu tenho um curso no qual eu fiz, né? Como o Clube da Kombucha. Eu fiz em 2020, na época da pandemia ali, no qual eu tive todos a introdução, utensílios. Eu fiquei sabendo como é que poderia usar, o que a gente usa de um utensílio não pode usar para outro. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que estar sempre cuidando, né? Então, para manter a qualidade hoje, né? Dessa bebida, né? E realmente ter, né, efetivamente o benefício dela. Exatamente. Seria parâmetros microbiológicos e qualidade, né? Que é muito importante dessa bebida, né? Dependendo do manejo, já acaba interferindo nela, né? Sim, com certeza. Maravilha. Luana, eu gostaria de te agradecer pelo papo papo dessa manhã ou dessa noite, né? Para quem está nos acompanhando em outro horário, nossa principal reprise. Eu gostaria, inclusive, que tu deixasse aqui as tuas considerações pro pessoal de casa.
Eu agradeço, né? Uhum. Eu quero que as pessoas conheçam cada vez mais essa bebida. E quem quiser, gostaria que as pessoas me seguissem lá, né? No meu Instagram Kombuchas da Lu. Lá eu sempre coloco alguma curiosidade, né? O modo como eu faço, se quiser saber como é que é feita a produção da kombucha. É isso aí, maravilha. Muito obrigada, Luana, Obrigada. por todo esse conhecimento. Gostaria, agradecendo a você, agradeço Muito a quem obrigada. está em casa, também. nos acompanhou. Convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã.